Opa, beleza? Eu sou Anderson Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos que eu vou simular com vocês os mesmos circuitos da série anterior, só que no Tinkercad. Tinkercad é um simulador online, não precisa instalar nada no computador de vocês, é um simulador da Autodesk que vai facilitar muito o entendimento e as experiências, né, de vocês feitas pelo computador. Então você não vai precisar de ter aí nem a protoboard e nem os componentes. Você vai conseguir simular isso daqui direto lá, inclusive até a protoboard, direto lá no Tinkercad. Vamos lá? Então aqui está, este é o Tinkercad. Então nós temos aqui a tela inicial do programa, né? Observem que eu estou aqui no Google Chrome, direto no navegador, tinkercad.com. E aí, entrando, né, se cadastrando, entrando no programa, você tem aqui a tela inicial, as possibilidades de projetos. Então você pode criar projetos 3D, criar projetos com circuitos eletrônicos, blocos de códigos, né? E fazer aí as lições que ele propõe aqui para que você possa treinar dentro do simulador. Na parte de circuitos, ele já vem aqui com alguns detalhes sobre Arduino, que é a parte de automação. Mas o que a gente vai fazer aqui é criar um novo circuito. Então, vamos lá. Então tá aqui a nossa tela inicial, né? Nossa área de trabalho, vamos chamar assim. Eu tenho aqui no meu lado direito a lista de componentes que estão disponíveis para serem utilizados. Posso modificar aqui para fazer um filtro de quais componentes eu preciso. Clicando em todos, por exemplo, olha, observe que a lista fica muito maior. Teremos um número muito maior de componentes. Mas para os nossos experimentos aqui iniciais, a lista básica já é o bastante. Então vou deixar aqui na lista básica. Primeira coisa que eu vou pegar aqui, vocês podem observar aqui embaixo o desenho, né, do circuito, que será um circuito em série. Aqui em cima é o nome do circuito, ó. Então eu consigo colocar aqui o nome do circuito, só clicar e digitar o nome do circuito. Não precisa salvar, porque ele já salva sozinho. Então digitou o nome ali do seu experimento, né? Já fica salvo. Então eu tenho aqui a lista de componentes e eu vou pegar aqui uma protoboard para a gente começar o nosso circuito. Então tá aqui a nossa protoboard. Aqui, ó, aí veio a nossa protoboard. Observe que ela tem exatamente o desenho da protoboard física, né? Ela tem aqui uma protoboard de tamanho normal, aqui tamanho médio. Eu tenho essa linha completa aqui, que eu posso usá-la para ligar o terminal negativo. Isso facilita, né, identificar qual linha é positiva e negativa no projeto. Então aqui temos uma linha positiva, aqui a linha negativa, e aqui as colunas, olha. Pode observar que quando eu coloco o mouse em cima de qualquer ponto dessa coluna, todos os outros pontos ficam circulados de verde, ó. Então isso quer dizer que é a mesma coluna aqui. E aqui é a mesma coisa. Então as colunas são numeradas e as linhas da coluna, elas têm as letras aqui, né? Vai de A, B, C, D, vai até J. Mas lembre-se, essa linha não está interligado um ponto com o outro. O que está interligado aqui é a coluna. A única linha que está interligada é essa de cima aqui. Tá ok? Então vamos lá. Depois da gente colocar a protoboard aqui na tela, clicando nela e arrastando, podemos modificar aqui a sua posição na tela. Vamos pegar o resistor. Então tá aqui. Não precisa de segurar apertado, né? Só que dá um clique ali. Soltando ele aqui no meio da tela, eu vejo que já recebo aqui a parte de nome. Então eu vou nomear esse resistor como R1. R1. E esse R1, de acordo com o nosso diagrama, é um resistor de 4 kΩ. Então vem aqui, ó, 4 kΩ. Aqui os múltiplos, né? Eu posso modificar aqui, ó. Se eu colocar em ohms, ou posso colocar em mega. E observe que bacana que quando a gente coloca o valor do resistor, ele já nos traz a cor correspondente de um resistor físico. Tá? Então tá aqui o resistorzinho. Clicando a letra R no teclado eu consigo rotacionar o resistor. Então tá aqui. Consigo rodar o resistor.
E eu já vou colocar ele na placa aqui para a gente começar a montar o nosso circuito. Então pronto, ó, primeiro resistor. Está aqui na nossa placa. Vamos colocar o segundo resistor. Vamos chamá-lo de R2. Opa, R2. E o valor do resistor é um resistor de 2 kΩ. Então já está aqui, ó. Vou rotacioná-lo também. Eu vou colocá-lo aqui. Vou colocar esse mais para cá. Pronto. Segundo resistor está aqui, meio que no meio da placa. E o terceiro resistor será um resistor de 10 kΩ. E esse é o resistor R3. R3, que é o nosso resistor de 10 kΩ. Então, também está aqui na placa. Pronto. Agora, eu preciso de interligar esses resistores e também preciso de uma fonte para que nós tenhamos aí os valores, né? A tensão, para que a gente possa depois medir a corrente e a tensão em cada um desses resistores. Então vamos lá. Aqui na nossa lista, ó, de componentes, observe que não tenho nenhuma fonte aqui no momento. O que eu tenho aqui é uma pilha. Posso usar uma pilha de 9 volts. Né? Tem pilha de 1,5 volt. Eu posso modificar também essa pilha aqui e associar outras pilhas aqui para que eu consiga aumentar a tensão dessa bateria, né? Dessa pilha. Mas não é o que eu preciso aqui agora. O que eu preciso é de uma fonte. Então, se eu vir aqui na pesquisa, ó, fonte, está aqui. Já apareceu para mim aqui a fonte. Se eu colocar aqui também em todos, eu vou encontrar a fonte lá embaixo. Ó. Opa, subindo aqui. Está aqui, ó, fonte de energia. Então eu preciso de uma fonte de energia. Pronto. Nesta fonte, o processo de nomeá-la é igual ao dos componentes. Eu posso pôr um nome para a fonte. Está aqui como número 1, mas eu posso pôr aqui, ó, fonte 1. A tensão que eu preciso que essa fonte me forneça. Então está aqui 24 volts. E a corrente que eu preciso para que esse circuito funcione. Como é um circuito de valores de resistência, né, valor alto, e a tensão é baixa, se você lembrar a lei de Ohms, lá você consegue saber o valor da corrente dividindo a tensão pela resistência. Né, I é igual a V sobre R. Então nós sabemos que se você dividir 24 volts por 1000, por exemplo, o valor da corrente será em miliamperes. Então a corrente eu sei que é pouca nesse circuito. Então eu vou colocar aqui uma fonte com corrente de 1 ampere. Será mais que o suficiente para eu poder fazer meu experimento. Então pronto, já temos a fonte ligada aqui. Para facilitar, eu vou ligar o polo negativo da fonte aqui em cima, nessa linha, e o polo positivo nessa linha de baixo. Tá, então vamos lá. Polo negativo, eu clico nele, já cria a linha, eu trago a linha aqui para o polo negativo. Para facilitar o entendimento, eu posso mudar a cor do fio. Ó. Então eu vou colocar ele de preto, que vai me ajudar a visualizar o que eu estou fazendo. Uma outra coisa que ajuda a deixar o projeto mais bem arrumado é eu clicando aqui no meio da linha, ó, dá um duplo clique, vai aparecer essa bolinha. Aqui, ó, vamos lá de novo. Essa bolinha me permite que eu faça isso, ó, que eu consiga modificar o percurso do fio e aí ele fica mais alinhado e mais arrumado. Fazer a mesma coisa com este. Então, tá aqui, vou mudar a cor dele para vermelho. Vou dar um duplo clique e agora é só. Pronto. Então já tenho aqui a fonte de alimentação e já tenho ela ligada na minha protoboard. Aqui, se eu der play na simulação, não vai acontecer absolutamente nada, observe. Ó. Então eu tenho uma tensão de 24 volts, porém não tenho corrente nenhuma, porque o circuito ainda não está todo ligado. E é bacana essa fonte que ela já vem com um amperímetro nela. Né? Então eu consigo aqui observar a corrente do circuito. Vamos parar a simulação e vamos fazer as primeiras ligações. Então tá aqui, ó, o resistor está aqui. Vou ligar
Então tá aqui, ó. Liguei o primeiro fio positivo na mesma coluna. Deixa eu tirar esse fio por de novo. Pera aí. Aqui, pronto. Aí, ó. Para apagar é só apertar Delete, tá? Então tá aqui, primeiro fio vermelho. Observe que ele está na mesma linha, na mesma coluna, desculpa, do resistor. Então ele está ligado no resistor. Vou ligar também já o último fio aqui, ó. Então é dessa linha, dessa coluna. Vou ligar aqui em cima, ó. Eu vou mudar a cor dele para preto. Então pronto. Então o positivo e o negativo já estão ligados no primeiro e no último resistor. Mas a ligação entre o primeiro e o segundo resistor ainda não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um outro ponto aqui, ó, da mesma coluna. Poderia ser esse ponto aqui em cima. Eu vou fazer aqui de cima só para a gente exemplificar. Pronto, tá aqui, ó. Vou colocar uma cor para ele, vou colocar ele azul. Então pronto, ó. Então eu tenho o positivo chegando no primeiro resistor, no R1. A corrente vai passar por aqui, vem para o segundo resistor e o circuito ainda está aberto. Então eu vou ligar agora para o terceiro resistor. E essa linha eu vou colocar ela de azul também. Então tá aqui. A corrente, em tese, ela vai passar por essa, vai alimentar essa linha toda, desce por esse fio, passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor, passa pelo terceiro resistor e volta. Vamos dar um play? E agora? Não temos a corrente aqui no circuito. Se você observar, tem um erro no circuito aqui. Eu vou mostrar para vocês agora, olha. Observem que o fio azul aqui, ele passou da coluna do resistor. Ó, ele passou da coluna do resistor. Então não temos corrente. O que eu tenho que fazer aqui é tirar essa linha e colocá-la novamente. Vamos pôr aqui azul de novo. Então observem agora que ele está exatamente na coluna correta agora. Vamos dar um play? E aí está. Temos uma corrente total pelo circuito de 1,5 miliamperes. Tá? Então a corrente aqui que a fonte nos está fornecendo é uma corrente de 1,5 miliamperes. Mas se eu quiser medir a corrente que está passando exatamente neste resistor, eu posso medir. Para isso eu vou precisar de um equipamento de medida, que nós podemos usar aqui o nosso multímetro. Então, eu vou parar a simulação, vou pegar um multímetro, e com esse multímetro eu consigo fazer 3 tipos de medida com ele. Observe aqui no canto, ó, vou até dar um zoom aqui. Nós temos, ó, o A, que é o de corrente, né, o ampere, o V, que é de tensão, o volts, e o R, que é de resistência. Então nós temos aqui as 3 principais grandezas que nós podemos medir aqui no circuito. Vamos fazer um teste, ó. Vamos medir a parte de tensão. Então, tá aqui, ó. Fio vermelho positivo e fio preto negativo. Vamos pegar o vermelho. Vamos colocar aqui no positivo. E vamos pegar o preto e colocar aqui no negativo. Então pronto, ó, preto no negativo, vermelho no positivo. Vamos medir a tensão nesse circuito, ó. O multímetro está na escala de volts, né, de tensão. Se eu der o play aqui, então, ó, 24 volts. A mesma tensão que eu tenho na fonte é a tensão sendo entregue neste ponto aqui do circuito, né, onde eu estou medindo a tensão da fonte. Mas eu quero medir a tensão em cima desse resistor. Como é que eu faço? Então, eu vou parar a simulação. Vou tirar esses 2 fios daqui. E vou ligá-lo novamente. Positivo, ó. Escolhi um outro ponto dessa coluna. Liguei. Ó. Negativo. Liguei o negativo aqui. E o positivo liguei aqui. Nessa forma aqui, nesse jeito que eu liguei,
eu terei a tensão negativa no circuito. Por quê? Porque aqui é o ponto de maior potencial e aqui é um ponto de menor potencial. Mas ó, o positivo está ligado no ponto de menor potencial, que é o negativo. E o negativo no ponto de maior potencial. Então, teoricamente, é para aparecer um sinal de menos aqui. Vamos fazer um teste? E é exatamente isso. Então, dos 24 volts fornecidos, eu tenho 6 volts em cima desse resistor. Só que o sinal está invertido porque os polos estão trocados. Então, eu vou desligar a fonte, o simulador, e vou inverter os fios. Ó. Eu quis mostrar isso para vocês porque aqui o fio ia ficar cruzado. Então, para evitar a confusão, mostrei primeiro antes, né, e agora a gente consegue ver. Vou mudar até a cor do fio aqui. Ó. Esse é o fio preto. E este aqui é o fio vermelho. No multímetro real, né, você teria essa configuração. E os fios estariam invertidos. Vamos dar um play agora de novo. E aqui temos a tensão positiva. Então eu tenho 6 volts. Eu tenho 6 volts em cima deste primeiro resistor. Podemos medir também a tensão no segundo resistor. Então eu vou diminuir um pouquinho o circuito aqui. Vou dar uma parar a simulação. E vou colocar mais um amperímetro, mais um voltímetro aqui, ó. Bem próximo. Vou ler aqui em cima, mais ou menos, acho que sim. Tá aqui. Vou fazer a ligação desse segundo voltímetro. Então aqui, ó. Já estou cruzando para evitar que ele me mostre um valor negativo, ó. Então aqui tá. Segundo voltímetro, então, no primeiro voltímetro eu tenho a tensão de 6 volts no primeiro resistor. No segundo voltímetro eu vou encontrar a tensão em cima do segundo resistor. Dando play aqui. Então temos, olha, 6 volts no primeiro resistor, 3 volts no segundo resistor. Numa fonte de 24 volts, se eu tenho 24 menos 9, eu terei aí 15 volts. É isso? 15 volts no segundo resistor. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso. Então, ó, mais um voltímetro. Tá? Nós vamos ligar aqui. Vermelho. E aqui o nosso fio preto. Vamos dar play. E aí, exatamente. Então aqui a gente consegue provar, consegue visualizar, na verdade, a lei de Kirchhoff dizendo que em um circuito série a corrente é a mesma e a tensão se divide. Eu ainda não mostrei como é que eu vou medir a corrente aqui, mas eu vou mostrar para vocês em breve. Estou mostrando aqui que eu consigo dividir a tensão de tal forma que se eu somar essas 3 tensões em cima desse resistor, eu tenho a tensão fornecida pela fonte, que no caso é uma tensão de 24 volts. Agora vamos observar se existe diferença na corrente entre os resistores, né? Entre um resistor e outro. Vamos colocar de novo um amperímetro, medindo a corrente aqui no meio, para que a gente possa observar isso. Vamos lá? Então aqui eu vou pôr um amperímetro aqui. Está aqui o nosso amperímetro. Para ele se tornar um amperímetro, eu tenho que mudar aqui, ó. Veja, eles colocaram amperagem aqui, tá? Aqui é um erro de tradução. Acredito que em breve eles vão corrigir isso. Vamos lá? Para que o amperímetro funcione, eu preciso de abrir o circuito. Então eu vou tirar esse fio azul daqui. Vou abrir o circuito. Observe que quando eu abro o circuito, eu não tenho mais tensão em cima de nenhum dos componentes, né? Morreu o circuito está aberto. Parei a simulação. No amperímetro, a corrente ela entra pelo positivo. Então eu estou pondo aqui embaixo. Ó, e sai pelo negativo. Então tá aqui. Vou mudar a cor do negativo, colocar ele em preto. E vou pegar o positivo, colocar ele em vermelho. Para melhorar aqui o entendimento, ó, vou colocar aqui
certinho. Quando eu pegar uma linha dessa daqui sem querer, ó, e começar a esticar, você aperta ESC, ó. Você aperta ESC, ela cancela, tá? Então tá aqui. 2 cliques. Mais 2 cliques aqui. Então pronto. Temos aí o amperímetro está ligado no circuito, ó, tá na letrinha A aqui, ó. Né? Na letrinha A. Se a lei de Kirchhoff está correta, teremos aqui então a mesma corrente que passou, que saiu da fonte, ela passará por esse amperímetro e aparecerá o mesmo valor aqui no nosso multímetro aí na escala de ampere, na escala de corrente. Vamos lá? E é isso que está acontecendo, olha, exatamente 150 miliamperes. Então, dividimos a tensão e estamos mantendo a mesma corrente. Só para terminar de validar, vamos colocar mais um amperímetro aqui. Vamos desligar essa linha. Vou colocar aqui o preto. Aqui. Pronto. E o vermelho aqui. Esse é o vermelho. E esse é o preto. Vamos colocar aqui dar uma ajeitada nele. Para a gente poder enxergar melhor. Pronto, já está bom assim. Então teremos 1.5 mA aqui, aqui e aqui. Vamos lá? Ó. Como eu não mudei a escala do nosso multímetro, o circuito ficou aberto, né? Porque aqui ele está medindo tensão. Então eu tenho uma tensão de 24 volts aqui no circuito, né? Temos problemas de leitura de tensão nos outros pontos aqui, porque o circuito está aberto. Esse 2.4 milivolts aqui é porque está ligado um multímetro no outro, né? Ele traz uma leitura errada da tensão. Então vamos lá aqui, ó. Temos que mudar para amperímetro. E agora vamos dar play. E aí está. 1.5 mA em cada um dos pontos. Né? Então sai da fonte 1.5 mA, passa pelo primeiro resistor. 1.5 mA, passa pelo segundo, 1.5 mA e vai pelo terceiro e voltando para dentro da fonte. Então, corrente é a mesma em todos os pontos, o que divide é a tensão. Beleza? Então esse aqui é o primeiro vídeo, primeiro experimento. Vamos lá para o nosso segundo experimento.